Olá! A história de Francesco Matarazzo, o imigrante italiano que perdeu tudo na sua chegada ao Brasil. E depois de muito trabalho duro, arrojo e sabedoria, se tornou dono do maior complexo industrial da América Latina do início do século XX. As Indústrias Reunidas Fábricas Matarazzo. Mas afinal, como Matarazzo conseguiu sair de uma vida simples e se tornar o homem mais rico do Brasil na sua época? Se você quer aprender com a história de vida de Matarazzo, preste atenção nesse vídeo agora. Francesco Antônio Maria Matarazzo nasceu em 9 de março de 1854 em Castellabate, na Itália, filho de Costabile Matarazzo e Mariangela Giovanni. Matarazzo tinha uma vida muito confortável na Itália, porque seu pai era um médico respeitado e comerciante bem-sucedido. Uma das coisas que ficou gravado na mente de Francesco Matarazzo era o que seu pai sempre o dizia quando terminava de atender aqueles vendedores ambulantes que fornecia produto para ele. Costabile Matarazzo falava para seu filho: Francesco, a vida de mascate é muito dura. Graças a Deus que você nunca vai ter que passar por isso. E aquelas palavras que o pai de Francesco Matarazzo dizia eram previsíveis, porque dificilmente Francesco Matarazzo algum dia passaria dificuldade financeira, porque ele vivia na família estruturada, ele tinha um futuro próspero e seguro garantido. Mas na vida, às vezes, as coisas mudam de lugar. E quando Francesco Matarazzo tinha 19 anos, seu pai foi assassinado. Foi muito triste, a família ficou muito abalada. E no dia do velório, a sua mãe disse: Francesco, a partir de hoje você vai ser o chefe da família. Então Francesco Matarazzo, por ser o filho mais velho, assumiu os negócios do seu pai. Mas os negócios começaram a ir mal. Matarazzo não poderia ter assumido os negócios da família em um momento pior. Os diversos territórios da Itália foram reunidos em um único governo. E essa unificação causou uma grave crise nas províncias do sul, incluindo Castellabate. Então Matarazzo passou até uma grande crise financeira. Ele estava prestes a entrar em falência. Mas um certo dia, Francesco Grandino, um sapateiro que era um velho amigo da família e havia se mudado para o Brasil, foi passear na Itália e aproveitou para visitar Francesco Matarazzo. E chegando lá, Grandino começa a falar do Brasil para o Matarazzo. Ele fala que o Brasil é um país que tem muitas terras, um país de muita oportunidade para se crescer. E convida Matarazzo para se mudar para o Brasil. Mas Matarazzo fala que não tem dinheiro para levar toda a família, sua mãe e seus irmãos. E também Matarazzo havia se casado e sua esposa Filomena estava grávida, estava prestes a ganhar bebê. Mas Grandino fala para Matarazzo que no Brasil está cheio de italianos. E lá falta matéria-prima, tudo é importado. Nesse momento Matarazzo tem uma ideia e pergunta para Grandino: até a banha é importada? E Grandino responde sorrindo, sem entender nada: sim, até a banha é importada. Naquela época não existia óleo de cozinha. Então as pessoas utilizavam banha de porco para preparar o alimento. A banha de porco era um produto muito consumido e utilizado. Então em 1881, Francesco Matarazzo, com 27 anos de idade, juntamente com sua família, investem tudo que tem e produzem 2 toneladas de banha de porco. E Francesco Matarazzo se muda com sua esposa Filomena para o Brasil. Essa é a sua nova aposta para reerguer o nome da família, na sua nova terra, no Brasil. Mas na chegada acontece um acidente inesperado. No desembarque da carga na Baía de Guanabara, a carga de banha de porco de 2 toneladas cai dentro do mar e Matarazzo perde tudo. Matarazzo fica desesperado, sem escolha, e se muda para o estado de São Paulo, na região de Sorocaba. E a única alternativa que ele encontra é vender produtos de porta em porta. Matarazzo se torna um mascate, um vendedor ambulante, justamente a profissão que seu pai nunca desejou para ele. Então Matarazzo passou a andar a pé na região de Sorocaba, batendo de porta em porta nos sítios, tentando convencer seus conterrâneos, também imigrantes italianos, a comprar seus produtos. E Matarazzo percebeu que a maior parte daqueles imigrantes italianos estavam passando dificuldade financeira, porque quando Matarazzo oferecia seus produtos, eles não queriam comprar, eles já negavam de cara. Mas Matarazzo conquistava a confiança do cliente e quase sempre obtinha êxito na venda. A vida de mascate para Matarazzo foi de grande aprendizagem, foi uma escola. Ele passou a estar absolutamente conectado com aqueles camponeses simples. Ele passou a conhecer a realidade do dia a dia do seu potencial cliente. Ele passou a enxergar as necessidades específicas daquele povo. Até que um dia Matarazzo está tentando vender uma enxada, mas o cliente não quer comprar porque está sem dinheiro.
Mas Matarazzo viu alguns porcos no quintal e algumas latas jogadas no chão. E Matarazzo pergunta: que latas são aquelas? E o cliente responde: são apenas algumas latas velhas da Guerra do Paraguai, latas de munição. Eu já guardei várias coisas nelas, mas elas não servem para nada. Nesse momento, Matarazzo tem uma grande ideia. Ele propõe para o cliente trocar a enxada em porcos e voltar o restante em dinheiro. Além disso, Matarazzo propõe comprar aquelas latas velhas. E o cliente fica assustado sem entender nada e fala para Matarazzo: agora você está negociando com porcos? E Matarazzo responde: eu comecei a partir de agora. Então o cliente aceita a proposta. Matarazzo utiliza o dinheiro que ele havia guardado durante todo o tempo que ele trabalhou como mascate e compra os porcos e as latas e constrói ele mesmo uma prensa de banha. E para armazenar a banha, Matarazzo descarta as grandes barricas de madeira e passa a utilizar latas. Isso foi uma grande inovação, porque a partir de agora a banha de porco passou a ser vendida em pequenas porções dentro das latas. A ideia dá muito certo e a banha Matarazzo logo se espalha por todo o mercado de Sorocaba. O nome Matarazzo começa a ganhar importância e Francesco Matarazzo começa a ganhar muito dinheiro com sua pequena fábrica de banha. Mas toda boa ideia logo encontra imitadores. Começaram a aparecer no mercado banhas de porco armazenadas em latas, imitando as banhas Matarazzo. Mas Matarazzo chegou longe demais para deixar que concorrentes fiquem no seu caminho. Matarazzo começa então a visitar todos os sítios da região e a comprar todos os porcos de Sorocaba, controlando dessa forma a oferta e o preço da matéria-prima, esmagando a concorrência, restringindo o acesso aos porcos. Ele elimina os competidores e a banha Matarazzo logo domina o mercado. Com o sucesso da banha em lata, Matarazzo conseguiu abandonar seu emprego de mascate e ele abriu o Armazém Matarazzo. O armazém se tornou um negócio estável e rentável. Matarazzo começou com a banha, mas a partir daí ele criou uma indústria altamente verticalizada, porque ele procurou ocupar todos os espaços. As matérias-primas ele preferia ele mesmo fornecer do que depender dos outros. Matarazzo era inimigo do desperdício. Ele aproveitava tudo que o porco podia oferecer. A carne era vendida em cortes frios ou embutidos, e os ossos eram utilizados para a fabricação de botões de camisa. Mas Francesco Matarazzo está apenas começando. O ano é 1888 e Matarazzo está com 34 anos. E os negócios vão muito bem. Matarazzo traz 2 de seus irmãos da Itália e abre a Matarazzo e Irmãos. E cria mais 2 novas fábricas de banha. Nesse mesmo ano, a princesa Isabel assina a abolição da escravatura. Na economia escravista, quem é que consome? A elite, um grande cafeicultor, um grande senhor de engenho. O que acontece quando se introduz um trabalhador assalariado dentro da produção de café? Aquele trabalhador que vem como imigrante passa a receber um recurso para ser gasto dentro do mercado interno. Então começou-se a criar um mercado interno dentro do Brasil. E Matarazzo percebeu a necessidade de promover produtos para atender essa demanda. A cidade de São Paulo está localizada estrategicamente entre a região produtora de café e o Porto de Santos. Isso provoca um boom no crescimento econômico da cidade de São Paulo. E dinheiro atrai pessoas. A população da cidade de São Paulo dobra de tamanho rapidamente. Enxergando isso, em 1890, Matarazzo e Irmãos abrem um empório na rua 25 de Março, em São Paulo. E o investimento é muito alto. Matarazzo investe todo o seu capital nesse novo empreendimento. Afinal, o Brasil está mudando e esse novo mercado é um campo fértil para um hábil comerciante fazer fortuna. Mas, devido à política econômica estabelecida no início da República, que tinha como uma das linhas de ação imprimir moeda, se gerou um processo inflacionário e especulativo, o que causou a quebra de muitos negócios. O Empório Matarazzo, recém-inaugurado na rua 25 de Março, em São Paulo, não consegue ter lucro e começa a dar muito prejuízo. Nesse momento de crise, Francesco Matarazzo começa a pensar e se perguntar qual deve ser seu próximo passo. Matarazzo começa a pensar: qual deve ser minha atitude diante desse momento de crise? E Francesco Matarazzo tem uma ideia. Ele chama seus irmãos para conversar e fala que agora eles têm que investir em farinha de trigo. Os irmãos de Matarazzo ficam assustados e falam: Francesco, por que farinha de trigo? Matarazzo fala: massa e pão se consomem todos os dias. Banha de porco não. As famílias comem no máximo de 1 a 2 latas por mês, mas farinha de trigo é todos os dias. Os irmãos de Matarazzo propõem então negociar com importadores de farinha de trigo. E Matarazzo fala: não, nós não vamos negociar com importadores, nós vamos comprar direto dos Estados Unidos. Os irmãos de Matarazzo falam: mas como, Francesco? Nós não temos dinheiro para essa operação.
Matarazzo responde: sim, a gente tem dinheiro, basta a gente vender nossas fábricas de banha. Os irmãos de Matarazzo ficam enfurecidos e falam: você está louco, Francisco? As fábricas de banha são as únicas coisas que dão lucro para a gente. Como a gente pode vender as fábricas de banha? Francisco Matarazzo responde: as fábricas de banha trouxeram a gente até aqui, mas as fábricas de banha não vai fazer nossas empresas crescerem. É hora de mudar. A farinha de trigo vai fazer nossas empresas crescerem. Os irmãos de Matarazzo ficam enfurecidos e gritam ameaçando: Francisco, se você vender as fábricas de banha, a gente está fora da sociedade. Francisco Matarazzo se recusa a abandonar seu novo plano, e para manter a sociedade com seus irmãos, ele busca alternativas de financiar seu novo projeto. Ele marca uma reunião com Giovanni Bricola. Giovanni Bricola era um dos maiores importadores do Brasil e também dono de um banco. Chegando lá, Matarazzo fala do seu novo projeto de importar farinha de trigo e que precisa de dinheiro emprestado. Bricola responde: Matarazzo, por que você acha que eu vou emprestar dinheiro para quem está quase falido? Você pensa que eu não sei da sua situação? O seu empório está à beira da falência e você me vem aqui pedir dinheiro para importar farinha de trigo? Matarazzo responde: com a importação da farinha de trigo eu vou salvar meu empório. Bricola fala: Matarazzo, você não deveria ter se mudado para São Paulo. Escuta meu conselho que é de graça. Volta lá para Sorocaba e cuida daquelas suas fabriquetas de banha. Tá bom demais para um caipira do sul. Sem o dinheiro de Bricola, Matarazzo precisa escolher entre a família e os negócios. Ele está na encruzilhada, mas Matarazzo decide vender as fábricas de banha. Os seus irmãos Luigi e Giuseppe recebem a parte deles na venda, mas cumprem com a promessa e rompem a sociedade com Francisco Matarazzo. Matarazzo então fecha a empresa familiar e, com o capital da venda das fábricas de banha, ele funda a Matarazzo S.A. e chama seu outro irmão André para ser sócio. Além de aumentar seu patrimônio pessoal, Matarazzo utiliza o dinheiro para importar farinha de trigo diretamente dos Estados Unidos. Essa manobra dá muito certo e Matarazzo ganha muito dinheiro. Ele logo expande suas operações, importando arroz e outros cereais de diversas partes do mundo. Matarazzo atinge um novo patamar no mundo dos negócios. E para coroar a boa fase, ele começa a construção de uma mansão na recém-inaugurada Avenida Paulista. Com 19 quartos e 16 salas, era uma das maiores casas erguidas na região. Mais um conflito na pequena ilha do Caribe ameaça a ascensão de Matarazzo. A independência de Cuba estremece a relação entre Estados Unidos e Espanha. Com isso, os principais importadores do estado de São Paulo marcam uma reunião para discutir o assunto. Entre eles está Giovanni Bricola, aquele que negou o empréstimo para Matarazzo. Durante a reunião, todos os importadores defendem a ideia de que não tem nada a ser feito, porque todos dependem dos Estados Unidos e também eles não têm poder para parar uma guerra. Mas Matarazzo pensava diferente. Ele fala: eu tenho uma alternativa, importar farinha da Argentina. Todos discordam da alternativa de Matarazzo e Bricola fala que a ideia de Matarazzo é uma péssima ideia, porque todos têm 20% de desconto da farinha importada dos Estados Unidos e, além disso, ninguém tem ligação comercial nenhuma com a Argentina. Então ficaria caríssimo importar farinha da Argentina. Então todos os importadores reprovam o plano de Matarazzo. Eles decidem construir armazém para estocar farinha durante uma eventual guerra. Mas Matarazzo, apesar das dificuldades, está disposto a seguir com seu plano. Ele viaja para a Argentina, negocia a criação de novas empresas e a abertura de nova rota de comércio. Como previsto, essa operação demanda um alto investimento, mas Matarazzo está muito confiante que essa manobra será muito lucrativa. Mas quando a farinha argentina chega ao Brasil, as previsões pessimistas de Bricola se concretizam. O preço da farinha no mercado brasileiro está muito baixo, muito mais baixo do que o custo que Matarazzo teve para importar a farinha argentina. Provavelmente Matarazzo irá perder dinheiro. E sabendo disso, Giovanni Bricola vai visitar Matarazzo. Giovanni Bricola fala que quer comprar toda a farinha importada da Argentina por um preço justo. Mas na verdade, Giovanni Bricola está agindo com ironia. Ele quer aproveitar aquele momento de fraqueza de Francisco Matarazzo para comprar toda a farinha por um preço muito barato. Matarazzo percebe isso e fala para Giovanni Bricola que já tem comprador para toda a farinha. A aposta na farinha argentina ameaça os negócios de Matarazzo. Mas o inesperado acontece: estoura a guerra entre Estados Unidos e Espanha. E com o início da guerra, a relação comercial entre Estados Unidos e Brasil é interrompida e começa a faltar farinha no mercado brasileiro. E com isso o preço da farinha sobe muito.
Matarazzo passa a ganhar muito dinheiro com sua farinha argentina. E com a escassez do produto americano, Giovanni Bricola só tem uma alternativa para comprar farinha. Ele só pode comprar farinha de Francesco Matarazzo. Então ele vai até Matarazzo para comprar farinha. E Matarazzo vende a farinha para Giovanni Bricola, mas por um preço justo. Matarazzo percebe que o dinheiro que ele ganhou com a farinha argentina foi sorte, foi pura sorte. E ele não pode mais depender da sorte. Então ele marca um jantar em sua mansão com o gerente de um banco inglês e apresenta seu novo projeto. Matarazzo fala que não quer mais importar farinha, ele quer produzir sua própria farinha aqui no Brasil. E para isso ele quer montar uma indústria de alta tecnologia, ele quer construir um moinho localizado próximo a uma estação de trem para facilitar o escoamento da produção. Além disso, Matarazzo apresenta uma inovação. Assim como ele fez com a banha de porco, ele não quer mais vender a farinha de trigo em barricas de madeira. Ele quer utilizar sacas, facilitando dessa forma a venda. Esse é o projeto mais ousado de Matarazzo, porque não existia nada comparável a isso no Brasil. E para viabilizar esse projeto, Matarazzo pede um empréstimo para os banqueiros. E os banqueiros negam o empréstimo. Falam para Matarazzo que esse projeto não é para um comerciante, e sim para um industrial. E Matarazzo não é um industrial. Matarazzo rebate, fala que tem muitos anos que faz negócio com o banco e nunca deixou de honrar. E fala que tem certeza que o projeto vai dar certo, porque ele é Matarazzo, ele garante que vai dar certo. Os banqueiros falam que vão pensar e depois irão dar a resposta para Matarazzo. Algum tempo depois, Matarazzo recebe um telegrama, e era do banco inglês. E nele estava escrito que o empréstimo havia sido aprovado. Matarazzo então constrói seu moinho em tempo recorde, em 10 meses, e logo começa a funcionar a todo vapor, produzindo 110 toneladas de farinha por dia. Matarazzo percebe que dentro da estrutura do seu moinho, ele vai precisar construir outros tipos de indústria para atender a demanda da sua própria indústria. Como iria precisar de sacos para embalar a farinha, Matarazzo construiu uma tecelagem, que depois derivou para a malharia, para a indústria têxtil. Matarazzo também construiu a metalurgia para fabricar ferramentas que eram utilizadas dentro da produção industrial. O moinho foi só o começo, as fábricas de Matarazzo se multiplicaram. Tecelagem, produtos de limpeza, cosméticos, uma infinidade de artigos com o nome Matarazzo. Matarazzo ficou conhecido como fabricante de fábricas. Fabricando produtos que os imigrantes e as classes mais pobres podiam comprar, Matarazzo fortalece a nascente classe média brasileira e cria um império. Matarazzo se torna pioneiro construindo a indústria brasileira. Em 1912, Matarazzo funda a Indústrias Reunidas Fábricas Matarazzo, englobando todos os seus negócios. Com a idade avançando, Matarazzo começa a pensar em se aposentar. Ele prepara o sucessor. Matarazzo teve 13 filhos, e o escolhido para ser diretor-geral das Indústrias Reunidas Fábricas Matarazzo é Hermelino Matarazzo. Hermelino Matarazzo era seu filho primogênito e era o que mais se destacava no ramo dos negócios. Matarazzo fala para seu filho: Hermelino, agora você é o chefe da família. Mas infelizmente, depois do acidente automobilístico, Hermelino Matarazzo morre. Francesco Matarazzo fica muito triste pela perda do seu filho. E agora ele começa a pensar quem seria seu novo sucessor. Depois de muita negociação com os outros filhos, Francesco Matarazzo escolhe seu filho mais novo, Francisco Matarazzo, o Chiquinho Matarazzo. Em 1914 estoura a Primeira Guerra Mundial e com a queda das importações, as fábricas de Matarazzo começam a dominar todo o mercado nacional com seus produtos. As Indústrias Reunidas Fábricas Matarazzo se transformam num império. E Francesco Matarazzo começa a ajudar a região de Nápoles, na Itália, durante a Primeira Guerra Mundial, com doações de alimento, mantimento e dinheiro. Com isso, em 1917, Matarazzo recebe o título de Conde e se transforma no Conde Matarazzo. Em 10 de dezembro de 1937, aos 83 anos de idade, morre Francesco Matarazzo. O sepultamento do Conde Matarazzo foi um dos maiores acontecimentos da cidade de São Paulo até então. Acabaram-se até as flores da capital paulista e das regiões adjacentes. Foi uma comoção geral. Essa foi a história de Francesco Matarazzo, um simples imigrante italiano que perdeu tudo na sua chegada ao Brasil e se tornou mascate. E depois de muito trabalho duro, sabedoria e arrojo, se tornou o dono do maior complexo industrial da América Latina no início do século XX. E também o homem mais rico do Brasil na sua época.